Bem, pessoal, nós vamos fazer aqui a correção dos exercícios, que são exercícios de revisão para preparação para os alunos que vão fazer a P3 de Matemática Básica, né? Em especial os alunos que são alunos do curso de Belfor Roxo, de Administração Pública e Segurança Pública, do qual eu sou o mediador presencial, né? Então vamos aí fazer as correções dos exercícios, né? Vou colocar aí para vocês verem os exercícios. Bem, vistos os exercícios, nós vamos ao número 1, que diz o seguinte: uma pesquisa realizada com 1.200 consumidores sobre as bandeiras Mastercard e Visa registrou que 250 não possuem cartões de crédito, 450 utilizam cartões de crédito de ambas as bandeiras e 150 utilizam somente cartões de crédito da bandeira Visa. Bem, nós temos duas questões a responder. Na letra A, quantos consumidores utilizam apenas cartão de crédito Mastercard? E na letra B, dentre os entrevistados, determina a razão entre o número de consumidores que utilizam cartão Visa e o total de consumidores entrevistados. Em seguida, interprete o resultado. Bem, então vamos à questão, né? Essa questão é uma questão onde nós resolvemos através do diagrama de Venn, né? Bem, vou fazer aqui logo o diagrama, né? Onde uma das partes é correspondente a cartão Visa e a outra a cartão Mastercard, né? Então, ó, o V, Visa, e o M, Mastercard, né? Qual é o total de consumidores? 1.200 consumidores. Sendo que desses 1.200, 250 não utiliza nenhum tipo de cartão. Então ele não está em nenhuma parte aqui. Ele está à parte, né? Olha só. Esses 250 corresponde a quem não utiliza cartão. Bem, se de 1.200, 250 não utiliza cartão, então eu concluo, né, que quem utiliza 1.200 menos 250. Ou seja, quem utiliza cartão são 950 pessoas. Só que dessas 950 pessoas, eu tenho 450 utilizando simultaneamente as duas bandeiras, né? Então, olha só, essa parte aqui do meu diagrama corresponde aos dois conjuntos, né? Então, esses 450 aqui utilizam tanto Visa quanto Mastercard, ok? Bem, a outra informação, 150 utilizam somente cartão de crédito da bandeira Visa, né? Então, o que falta? Falta a bandeira Mastercard. Bem, eu sei que o total é de 1.200 entrevistados. Eu tenho 250 aqui, com mais 150, 400, com mais 450, 850, né? Para chegar aos 1.200, já que aqui eu tenho 850, estão faltando quanto? Estão faltando 350, correto? Ó, 250, 300, 400, 800, 850, 900, 1.200, né? Então agora eu posso responder na letra A. Quantos consumidores utilizam apenas o cartão de crédito Mastercard? Então a resposta da letra A é 350 consumidores. Bem, observa que ele falou somente, né?
Então, olha só, isso aqui corresponde ao somente, né? Beleza? Se ele fala, quantos utilizam o cartão Mastercard? Aí seriam todos esses, seriam 800, né? A pergunta da letra B é, dentro de entrevistados, determine a razão entre o número de consumidores que utilizam o cartão Visa e o total de consumidores entrevistados. Então, se eu estou falando de razão, eu estou falando de fração. A minha razão, quem vem acima? Primeiro, número de consumidores que utilizam o cartão Visa. Um total de 600. Para quantos entrevistados no total? 1.200. Bem, eu não posso dizer que isso é a razão, porque isso aqui não é uma fração irredutível. Então eu posso começar a fazer as transformações aí, né? Posso cortar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, e aí eu tenho 6 dozeavos. E posso simplificando isso aqui enquanto for possível, né? Vale lembrar que 6 e 12 são todos divisíveis por 6, né? E 6 dividido por 6 dá 1, e 12 dividido por 6 dá 2. Eu cheguei à razão, né? 1/2, essa é a razão, né? 1/2 é a razão. Agora, para interpretar esse dado, o que eu devo dizer aqui com relação a essa razão? Com relação a essa razão, eu posso dizer que de cada 2 entrevistados, um deles utiliza a bandeira Visa. Ok? Bem, no número 2 nós temos uma questão que envolve fração, razão, porcentagem, né? Vários assuntos, os assuntos estudados aí dentro da disciplina de matemática básica. A número 2 diz o seguinte: nas últimas eleições, um pequeno município com apenas 3.950 eleitores, então olha só, eu já vou tomar nota desse valor aqui, 3.950 eleitores, né? Um dos partidos políticos obteve 3/5 dos votos válidos. Sabendo que 10% dos eleitores tiveram seus votos anulados ou não compareceram, quantos votos receberam os outros partidos juntos? Bem, olha só. Um partido recebeu 3/5 dos votos. Isso implica automaticamente em dizer que os outros receberam 2/5 dos votos, né? Mas que votos esses? Os votos válidos. Não foram válidos esse total, né? Bem, eu tenho 10% anulado, o que implica dizer que 90% válidos. Bem, eu tenho que tirar 10% desses votos aqui, né? Então, aqui eu posso calcular 10% para retirar, eu posso calcular diretamente 90% e vou chegar no mesmo resultado, né? Bem, 10% de 3.950, operando aí com a fração, 10% corresponde à fração 10 sobre 100, né? Vai ser 3.950 vezes 10 dividido por 100. Cortando 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo, ficou 395. Ou seja, 395 votos, desse total de votos aqui, não foram válidos. Então, dos 3.950, ficaram aqui 3.555, né? Bem, se 350 são não válidos, se eu pegar o total 3.950 e tirar 395, eu vou ter 3.555, que são os votos válidos. Então eu quero saber quantos outros partidos receberam desses votos. Então eu tenho que saber qual é a quantidade correspondente a 2/5 de 3.555, né? O que eu tenho que fazer na realidade é pegar o 3.555, multiplicar pelo 2 e dividir por 5. Bem, aqui dá 7.110, né? Que eu vou dividir por 5. 7.110
110 dividido por 5, 1. Calma aí. 1 sobra 2, 21, 4. 1.422 votos. Exatamente. Ok, pessoal? Fechamos a questão aí, né? Então os outros partidos receberam juntos. Não posso me esquecer de que eu preciso dar a resposta, né? Porque foi uma pergunta, então a pergunta requer resposta. Uma resposta, nem que seja uma resposta mínima, né? Mas está aqui respondida a questão. Na questão número 3, na letra A, nós temos operações entre frações e números decimais, e na letra B, operações envolvendo raízes e potências, né? Bem, começando aqui na letra A, para somar duas frações, essas frações têm que ter o mesmo denominador. Então eu tenho que fazer, inicialmente, o MMC entre essas frações, né? Então eu vou fazer o MMC entre 5 e 4. MMC entre 5 e 4, fazendo ali, né, a decomposição simultânea dos números, eu vou ver que vai dar 20. Então, aqui, minha primeira fração, minha primeira operação vai ter duas frações com denominador 20. Bem, 20 dividido por 5 dá 4. Então, 4 vezes o número que está aqui em cima, que é 1, dá 4. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes o número que está aqui em cima, que é 1, dá 5. Então, eu tenho 4 vinteavos mais 5 vinteavos, né? É a mesma coisa que 1/5 mais 1/4. Aqui eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que dizer qual é o número que corresponde ao número decimal infinito, 1,555. Né? Bem, eu tenho métodos de fazer isso aí, né? Beleza? Vale lembrar que quando eu tenho um elemento no período, esse elemento ele está sobre a fração caso tenha zero aqui. Então aqui eu tenho 1 inteiro mais o 5 se repetindo diversas vezes. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 inteiro e 5 nonos, né? Quer dizer, 1 ó, tá fora, né? 1 é 1 inteiro e isso aqui 5 nonos, que gera essa dízima 0,5555. Bem, 9 vezes 1, 9, com mais 5, 14. Então, essa fração que aparece aqui é a fração 14 nonos, né? Essa é uma forma da gente fazer quando temos apenas um elemento. Não posso somar porque elas possuem denominadores diferentes, né? Então aqui, ó, eu vou ter que fazer o MMC entre 3 e 9. Mas observe na hora que você fizer aí a decomposição simultânea, que o MMC vai ser o próprio 9, né? Então olha só, aqui a primeira eu já posso resolver, né? Eu tenho 9 vinteavos, que eu vou dividir por duas frações com denominador 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 2, 6. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 14, 14. Né? Então o que eu tenho aí na realidade é 9 vinteavos dividido por 6 mais 14, 20, embaixo 9, né? Porque na soma nós somamos o numerador e mantemos o denominador. Como é que eu resolvo a divisão agora? Bem, na realidade a divisão eu faço mantendo a minha primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda, né? Na realidade ficou 9 vezes 9, 81, 20 vezes 20, 400. Esse é o resultado da letra A, 81,400 avos, e essa fração é uma fração irredutível, né? Na letra B, eu não sei se você percebeu que 8/16 avos pode ser simplificado, né, para a fração 1/2, né? Basta eu dividir tudo aqui, ó, tanto 8 quanto 16, se eu dividir por 8, né? 8 dividido por 8 dá 1, 16 dividido por 8 dá 2. Né? Já diminuí o número para facilitar a minha conta.
todo número elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada é o próprio resultado da raiz. Porque eu vou elevar ao quadrado para tirar a raiz quadrada, então significa que o próprio 0,1 é o resultado. Né? Beleza? Menos 8. Bem, para eu tirar esse sinal negativo, eu vou ter que fazer a inversão, né? Não vai ficar 2 sobre 1? Mas existe fração com o numerador 1? Não. Então esse número passou a ser pura e simplesmente o número inteiro 2 elevado ao quadrado, que eu vou multiplicar por 0,1 para depois subtrair 8, né? Vale lembrar que a multiplicação é uma operação que antecede a subtração. Então, olha, para eu fazer essa multiplicação, primeiro eu vou ter que elevar ao quadrado, né? Então vai ser 4 vezes 0,1 menos 8. 4 vezes 0,1 é 0,4. E menos 8 dá menos 7,6. Fechamos aí o exercício número 4. Bem, galera, na questão número 4 nós temos 3 equações aí. Sendo que a primeira é uma equação de segundo grau, né? Porque eu tenho a minha variável x aqui ao lado, né, dos números, dos coeficientes. Então, o maior expoente 2 é equação de segundo grau. Agora, aqui minhas variáveis estão aparecendo nos expoentes, então são equações exponenciais. Então, vamos primeiro à equação de segundo grau. Para resolver, tenho que organizar, né? 2x ao quadrado menos 3x menos 5 igual a 0. 3 passos para resolver uma equação de segundo grau. Primeiro passo, identificar os coeficientes A, B e C, né? Lembrando, o coeficiente A é o que está junto da variável x elevado ao quadrado. O coeficiente B está junto da variável x sem expoente, então menos 3. E o número que aparece sozinho é o coeficiente C. Feito isso, nós vamos para o segundo passo agora. Segundo passo, calcular o valor de delta. Delta é dado pela fórmula b ao quadrado menos 4ac. Então, olha, b ao quadrado menos 4 vezes a, que nesse caso é 2, vezes c, que é menos 5. O número negativo elevado ao quadrado fica positivo, 3 ao quadrado, 9. Se o produto tem 2 sinais negativos, o resultado vai ficar positivo, porque menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Agora, menos 8 vezes menos 5 vai dar mais 40. E com isso, eu achei que o meu delta vale 49. Né? E agora nós vamos para o passo 3, que é calcular a fórmula de Bhaskara, que diz que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor do coeficiente a. Então, olha, menos b, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Bem, menos com menos aqui é como se fosse um produto de números negativos, né? Uma troca de sinal, vai ficar 3, raiz quadrada de 49 é 7, embaixo é 4. Então, olha só, a partir daqui eu tenho 2 cálculos. Um para a soma, 3 mais 7 dividido por 4, e outro para a subtração, 3 menos 7 dividido por 4. 3 mais 7, 10, 10 sobre 4, 3 menos 7 menos 4 sobre 4, aqui dá menos 1, e aqui pode ser simplificado, né? Dividindo por 2, eu tenho 5 meios. Então a minha solução são esses 2 valores juntos, né? Essa solução, a ordem dos resultados aqui sem problema nenhum, né? Você pode botar a ordem que você quiser. Está aí a solução dessa equação de segundo grau. Bem, aqui eu tenho uma equação exponencial porque o x aparece no expoente. Então eu tenho que me lembrar que aqui é como se tivesse também o expoente 1. Né? Multiplicação de potências de mesma base. Mantemos a base e somamos os expoentes. Então isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a x mais 1. Eu tenho um problema no 1 sobre raiz de 27. Para eu resolver, aqui eu tenho que ter também uma potência de base 3. Né? Será que vou ter? Bem, é isso que eu vou tentar. Eu sei que o número 27 é 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 elevado ao cubo. E se ele está dentro de uma raiz quadrada, eu posso escrever a raiz quadrada como sendo o denominador da fração no expoente. Então observa bem, olha só, 1 sobre 3 elevado a 3 meios, porque é 3 elevado ao cubo, mas esse 2 é da raiz quadrada. Ele não está na parte de baixo?
Para passar isso para a parte de cima, o que vai acontecer? Ele vai ficar negativo, né? Se eu tenho duas potências igualadas e as bases são iguais, eu posso igualar simplesmente os seus expoentes. Então x vai ser igual a menos 3 meios menos 1. 1 vezes 2, menos 1, né, vezes 2 é menos 2, com menos 3, menos 5 meios. Né? Bem, em tratando-se de valor para função exponencial, eu prefiro deixar na fração, porque ele dá um entendimento do que é a potência e do que é a raiz. Né? Aqui nós temos uma questão muito interessante. O número 1 pode ser escrito como qualquer base, desde que ela seja diferente de zero, elevada a zero. Né? Porque A elevado a zero, se esse A não for zero, vai dar 1. Né? Então, como eu quero duas potências de bases iguais, quem é 2 elevado a zero? É 1. Né? E aí eu resolvi o que poderia ser o meu problema. Porque agora eu tenho duas potências igualadas, onde as bases são iguais. Então eu posso simplesmente igualar os expoentes. 5x igual a 3, x igual a 3 quintos. Para mim terminou aí. Ok? Bem, na questão número 5 está dito que Pedro, Daniel e Rodrigo percorreram 35 km carregando uma tocha dos jogos regionais. Daniel percorreu 4 km a mais que Pedro e Rodrigo 3 km a mais que Daniel. Quantos quilômetros percorreu cada um? Bem, então eu sei que o que percorreu Pedro, mais o que percorreu Daniel, mais o que percorreu Rodrigo, dá um total de 35 quilômetros. Né? Beleza? Bem, eu sei que Daniel percorreu 4 quilômetros a mais que Pedro. Então, o que percorreu Daniel? Daniel percorreu o que Pedro percorreu, mais 4 quilômetros. Né? Rodrigo percorreu 3 quilômetros a mais que Daniel. Então, olha só, Rodrigo percorreu o que Daniel percorreu, mais 3 quilômetros. Mas Daniel que percorreu o que Pedro correu, mais 4 quilômetros. Então, se eu somar mais 3 quilômetros aqui, então Rodrigo percorreu o que Pedro percorreu, mais 7 quilômetros. Então aí eu fico com Pedro, Pedro e Pedro, uma única variável. Vou chamar Pedro de x. Né? Beleza? Porque quem vai ser Daniel? Daniel vai ser Pedro mais 4 quilômetros. E quem vai ser Rodrigo? Rodrigo vai ser Pedro mais 4 quilômetros, que é o que Daniel percorreu, mais 3. Então 4 mais 3, 7. E essa soma aqui, ó, x mais 4, mais x mais 7, dá 35. Juntando o x, eu tenho 3x, 4 mais 7, 11. Isso é igual a 35. Então 3x é igual a 35, menos 11. 35 menos 11 é 24. De forma que, passando o 3 para o outro lado, quem multiplica de um lado divide para o outro. 24 dividido por 3 me dá x igual a 8. Então, olha só, para a resposta, eu já sei que quantos quilômetros percorreu cada um? Pedro percorreu aqui, x, 8 quilômetros. Agora vamos a Daniel. Daniel percorreu x mais 4, né? Que dá 8 mais 4 dá 12 quilômetros. E Rodrigo percorreu
x mais 7, ou seja, como x vale 8, 8 mais 7, 15. 15 quilômetros, né? Observa o seguinte, que quando a gente termina a questão, a gente consegue visualizar que ela está totalmente amarrada com o seu propósito. Ó, Daniel correu 4 km a mais que Pedro. Ok. Rodrigo correu 3 km a mais que Daniel. Ok. Os três juntos, 8 mais 12, 20. Com mais 15, 35. Os três percorreram 35 km. Então, dessa forma, a nossa questão está correta. Bem, na questão número 6, né, a última questão da nossa revisão, que trata de logaritmo, ela nos traz algumas informações e pede o que deve ser feito na questão. Bem, eu estou dizendo que o logaritmo de 11 é aproximadamente, como tem um sinal de igual com tio, quer dizer aproximadamente, 1,041. E que o logaritmo, quando aparece somente um número aqui que não aparece base, quer dizer que esse logaritmo é um logaritmo de base 10. Né? Bem, a base 10 ela me facilita em algumas coisas, porque eu sei que, por exemplo, que o log de 10 é 1, porque está na base 10. Né? Todo número que o log dele ele é a própria base, o resultado é 1. Né? Então vamos lá. Bem, com base nesses elementos aqui, eu vou tentar fazer o log de 1,21. O que eu posso fazer aqui nesse caso é entender o seguinte: quem é o log de 1,21? Esse número decimal aqui, né, corresponde a uma fração, que seria 121 sobre 100. Né? Bem, beleza. Quem é o número 121? Se eu fizer a decomposição, eu vou ver que o número 121 é 11 ao quadrado, assim como 100 é 10 ao quadrado. Né? Continuando, log da divisão é o log do primeiro menos o log do segundo. Não é isso? Quando no logaritmo tem uma potência, o expoente pode vir para frente, correto? Então aqui eu tenho 2 vezes o log de 11 menos 2 vezes o log de 10. Bem, o log de 11 eu tenho aqui e o log de 10 é 1. Então eu tenho 2 vezes 1,041 menos 2 vezes 1. Isso aqui multiplicado dá 2,082 menos 2, cujo resultado aproximado é 0,082. Fechamos aqui o nosso exercício. Bem, pessoal, eu vou deixar para vocês aí um pensamento sobre o logaritmo baseado nessas duas proposições de logaritmos que traz as suas propriedades. Né? O logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos das duas parcelas, dos dois fatores desse produto, e o logaritmo de uma divisão é o logaritmo do dividendo, que é o número de cima, né? Menos o logaritmo do divisor. Né? Bem, observe que eu não botei base aqui, ou seja, eu estou trabalhando isso na base 10. Se isso é igual a isso, então eu posso dizer que isso também é igual a isso. Tá? Eu posso transitar de lados. Né? Porque, por exemplo, pode aparecer uma questão como essa aqui para vocês. Né? Eu sei qual é o log de 25 na base 10? Não. Eu sei qual é o log de 4 na base 10? Também não. Assim como também não sei esses dois logs aqui. Mas observe o seguinte: log de 25 mais log de 4 não está aqui para a mesma circunstância de log de A mais log de B? Então eu posso escrever isso aqui como sendo log de A vezes B. E o log de 25 vezes 4 é o log de 100. Mas quem é 100? 10 ao quadrado, ou seja, é 2 vezes o log de 10. Como o log de 10 é 1, 2 vezes 1, cujo resultado
deu 2. Então eu consegui calcular o log dessa soma, mesmo sem saber esses dois logs. Assim como também conseguirei calcular o log dessa diferença, mesmo sem saber quanto vale o log de cada um. Por quê? Se o log de A dividido por B é log de A menos log de B, então aqui, ó, observa aqui, log de A menos log de B. Como é que eu posso escrever isso aqui? Log de 2000 dividido por 2. Mas quem é o log de 2000 dividido por 2? É o log de 1000. Mas quem é 1000? É 10 elevado ao cubo, ou seja, 3 vezes o log de 10, que na realidade é 3 vezes 1 e dá 3. Né? Então esse é um importante artifício para resolver algumas questões envolvendo logaritmos. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!